eu tô com um cliente, eu peguei 2 cães SRD do mesmo cliente. O que acontece? Um deles fez tratamento veterinário, ele tem problemas psicológicos, né? Ele se mutilava, né? Com o treinamento ele já diminuiu bastante. Vou fazer 3 meses com ele, fazendo 2 vezes por semana. E é um macho e uma fêmea. Eles têm aproximadamente 10 anos, né? São cães resgatados de rua. E a fêmea, ela ataca o macho em situações assim muito distintas. Por exemplo, se ele estiver deitado num canto e ela não está gostando dele deitado naquele canto, ela vai e ataca ele. Se ele está recebendo um carinho, ela vai e ataca ele. Se ele está fazendo as necessidades fisiológicas dele, ela vai e ataca ele. Então, são situações muito distintas, não tem uma situação específica, sabe? E eu consegui diminuir bastante, principalmente na minha presença. Mas com os donos, O que você fez? sem chance. Ela continua atacando ele. O que você fez para resolver na sua presença? Então, comigo, eu trabalhei muita parte de correção com ela, certo? Então, assim, eu chamava ele para perto de mim, carinho, correção nela, se ela atacasse ele. Se ela se comportasse, opa, jackpot. Legal. Eu nem ficava muito de premiação, recompensa, sabe, direta. Eu já ia no jackpot e liberava. Certo? E funcionou? Então, comigo Funcionou 100% com você? Comigo 100%. Ela não ataca ele de jeito nenhum na minha frente. Mas Legal. com os donos, eu tô tendo muita dificuldade de fazer ela agir dessa mesma forma com os donos. Agora, eu queria perguntar assim, é culpa dos donos em questão de autoridade, de autonomia dentro de casa? Como seria isso? É assim, esse é o maior problema que a maioria dos adestradores enfrentam, tá? Isso vai ser uma dificuldade aí que às vezes você vai passar. São os ossos do ofício, né? Esses são os espinhos, né? Tem as flores de ser um adestrador de cães, mas também tem os espinhos. Esses são os espinhos. O que Nosso acontece? problema não é os cães, são os donos, né? Exato. Então, você precisa ter uma comunicação especial com os donos para que eles entendam que é importante eles participarem e eles executarem exatamente como você faz. E deixar claro também para eles nessa comunicação que se eles não fizerem de acordo com o que você faz, eles vão jogar dinheiro fora. Então, eu já faço isso desde o início da comunicação com o cliente. Eu coloco o peso da responsabilidade sobre eles, porque é algo que depende deles, né, executar. E tem que partir do seguinte princípio. Ele não pode discutir técnica com você, ou contestar, ou de repente não querer aplicar aquilo que você faz. Por quê? Porque se ele te contratou, foi porque até o momento ele sempre teve o mesmo tipo de atitude. E aquele tipo de atitude que ele teve até agora nunca funcionou com o cão. Porque se funcionasse, ele não precisaria ter te contratado. Então, como que você tem que fazer isso? Você tem que fazer muita pergunta para o cliente. Às vezes a gente quer, com a nossa boa vontade e o bom profissionalismo que a gente tem, e a gente quer ver o resultado, a gente se esforça demais e a gente acaba falando demais com o proprietário, falando, não, ó, tem que ser assim, né, na nossa forma de conversar com eles no dia a dia, mas a gente fica, olha, tem que ser assim. Aí a pessoa faz errado, não, olha, tem que ser assim, você não está fazendo, tem que ser. Na verdade, quando a gente tem esse tipo de comunicação, que a gente tem até o conhecimento, o recurso para poder provar para ele que é daquele jeito, muitas vezes a pessoa não aceita. Agora, quando você faz pergunta, você coloca ela para pensar. Então, você tem que fazer sua aula de orientação. Então, na próxima aula de orientação, você vai lá e vai falar para eles, olha, vamos lá, você vai fazer como eu fiz. Segura o cachorro aqui, ó, faz carinho nele aqui. Ó. Quando ela se aproximar, você vai dar tal correção nela, dessa forma aqui que eu estou te mostrando. Ó. Vai corrigir desse jeito. Beleza? Ah, tá bom. Aí o proprietário vai lá,
Ele vai repetir a cena. Só que na hora da correção, ele não vai fazer direito, você vai falar, corrige. Aí ele não corrige direito. Às vezes a força não é suficiente. Por exemplo, o que você vai fazer? Você não vai falar para ele, ó, tá errado, a força não tá certa. Não, você não vai fazer isso. Você vai chegar nele e vai falar assim, ó, mas por que você não usou a mesma força que eu usei? E deixa ele responder para você. Põe ele para pensar. Você fala assim, você percebeu, você pode fazer uma outra pergunta. Você fala assim, você percebeu que o nível de força que eu apliquei de correção foi diferente desse nível de força que você aplicou? E espera ele responder. Aí ele vai falar, sim, percebi. O que está te impedindo de dar essa correção? Aí ele vai falar, eu não tenho força. Se ele falar que não tem força, você tem que causar uma ira dentro dele. Você tem que provocar ele nessa hora. Aí você tem que falar para ele, é mesmo? Então eu vou te falar, você vai perder para o seu cachorro hoje nessa sessão? Nossa, eu não acredito, uma mulher tão poderosa como você, às vezes, aí você vai ver as qualidades daquela mulher, né? Poxa, cuida de funcionários, ou é dona de casa, cuida de filho, cuida de casa, cuida de marido. Você não tem poder para aplicar uma correçãozinha michuruca igual a minha? Eu não acredito que seja um problema de força. Então você joga uma provocação, mas diante daquilo que a pessoa respondeu para você. Ou, por exemplo, não, porque eu tenho dó. Você fala, então, só que o que acontece? Enquanto você tiver dó, o treinamento do seu cachorro não vai andar, você só vai gastar o seu dinheiro. Você está queimando o seu dinheiro comigo. Porque isso é algo que você precisa fazer. Entende? Então você tem que jogar com perguntas para a pessoa refletir. Poxa vida, é mesmo. Não, é que eu não acho que é certo fazer desse jeito. Aí você fala, e como que é o jeito certo? É o jeito que você fez até hoje? Se tivesse funcionado, você não teria me contratado, não é verdade? Então, você tem que ter essas jogadas, esse tipo de flexibilidade e sabedoria para conseguir entrar na mente do cliente e mostrar para ele que é necessário isso. Às vezes, pegar um vídeo, ou do meu canal, ou se você também faz vídeos, falando sobre como corrigir, por exemplo, a postura correta que o dono tem que ter, e você pega e manda no zap para essa pessoa como se fosse uma indiretinha para ela, entende? Às vezes a pessoa, o Felipe, o dono de cão, às vezes ele tem, por exemplo, acontece às vezes isso, o cara tem um nível intelectual alto, às vezes o dono do cão ele tem um nível superior, né? Ele é formado, tem um nível superior, e às vezes ele acha que por ele ter uma expertise em uma outra área, que ele é inteligente e tudo mais, ele acha que ele está numa posição hierárquica acima do prestador de serviço. E aí, às vezes, para essas pessoas que têm a mente assim, é difícil ter que ouvir a orientação de quem está abaixo, na hierarquia. O adestrador, por exemplo, de cão. E aí, o que eu fazia? Quando eu sabia disso, o que eu fazia? Eu pegava, criava um grupo no WhatsApp para a família, comigo, né? Colocava o nome do cão. E aí, o que eu fazia? Nos meus momentos livres, eu gravava áudios, conteúdos em áudio, falando sobre formas de correção, sobre formas de recompensar o cão. Eu gerava conteúdos em áudio. E eu mandava nesse grupo. Por quê? Porque quando estava na minha frente, fazendo a aula de orientação, frente a frente, as pessoas às vezes tinham cliente que nem olhava direto nos meus olhos, fazia de conta que eu nem estava ali. Por quê? Por causa da questão da posição hierárquica comigo. Só que quando eu saía da aula, no momento que eu não estava na casa dele, eu mandava áudio, eu tenho certeza que ele pegava o áudio e, ó, deixa eu ouvir. Nossa, eu não sabia disso, olha. Nossa, é assim, caramba. Essa pessoa era capaz, na aula seguinte, vir me dar uma aula sobre aquele áudio como se não fosse eu que tivesse ensinado ela e ela querendo me ensinar. Entende? Então, você tem que saber como entrar na mente do cliente para que ele faça o que você quer. Então, você tem que também, além de ser adestrador de cães, buscar também aí, pelo seu próprio estudo também, buscar aprender a ser cada vez mais persuasivo, ter uma linguagem mais persuasiva para comunicar com esse tipo de cliente. Porque é aí que está a diferença.